Muito bacana. E lembrando, às 16 horas, na Sala dos Jacarandás, na 58ª Feira do Livro, é o lançamento de Esta Terra Tem Dono, do querido Alci Chewich. Super beijo para você. Vem agora para a gente falar sobre pincéis. Quais são os pincéis ideal para cada tipo de maquiagem? É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o Lucas Rodrigues, que é maquiador da Beauty Company. Tudo bem, Lucas? Bom, seja bem-vindo aqui. O Lucas já veio com vários pincéis, eu cheguei a ficar tonto aqui. Vamos começar pela primeira parte, que é, na verdade, a base. Isso mesmo. Né? Qual o pincel ideal? Bom, para a gente começar, né, como dá para ver, aqui dá para a gente se divertir um monte, né? Óbvio que a mulherada em casa não vai ter tudo isso, até porque não precisa. Mas a gente, como trabalha direto com maquiagem e atende várias clientes no mesmo dia e com vários tipos de maquiagem diferentes, a gente precisa de todo esse aparato. Então, para começar uma boa maquiagem, a gente começa com os pincéis para base, que são esses aqui, que vocês podem ver. Eu tenho 3. Tá? Em casa dá para ter 1 ou 2. É que como a gente usa para fazer uma pele, às vezes mais de um tipo de base, então o bom é ter mais do que um. Para quê? Para que, se for usar uma base mais escura, quando for usar a base mais clara, ter um pincel limpo para não ter o problema de misturar. Depois de ter marcado tudo o que precisa com a base, a gente vai para uma parte... Passa em todo o rosto, Passa em todo o rosto, vai trabalhar. Se quiser diminuir um pouco a maçã do rosto, vai marcar com uma base mais escura. Se quiser aumentar um pouquinho mais essa região aqui, vai passar uma base mais clara, dar uma iluminada nessa faixa da testa, também vai passar uma base um pouquinho mais clara. Se tem o rosto um pouquinho redondo, dá uma escurecidinha nessas laterais aqui para dar uma afinadinha no rosto e levemente uma clareadinha aqui em cima, porque tudo que a gente escurecer vai diminuir, tudo que a gente clarear vai aumentar. Então, se eu tenho o rosto muito redondo, eu vou afinar ele aqui para ele sumir um pouquinho e clarear aqui para ele dá uma amplidão. Depois que a gente passou a base, vem esse pincel que é maravilhoso, que é muito bom, que se chama Dual Face. Ele é um pincel que ele tem, se a gente olhar ele bem de perto, ele tem 2 tipos de cerda. Ele começa com uma cerda aqui, quando vai chegando na ponta ele tem outro tipo de cerda. Escurece a pontinha. Para que serve esse pincel? Para depois que a gente passar a base, a gente vai fazer movimentos circulares em todo o rosto, testa, pescoço, para a gente poder espalhar bem a base e a gente ficar com o rosto com uma pele bem homogênea e não ficar nada marcado. Então, esse pincel é para deixar a pele o mais natural e mais uniforme possível, que se chama Dual Face. Ai, que chique, adorei. É muito bom esse pincel. Bom, depois disso, a gente vai partir para a parte do corretivo, que também pode ser usado os mesmos pincéis para base ou pincéis um pouquinho menores para a gente poder marcar, porque o corretivo para que ele serve? Ele serve para a gente tapar algumas imperfeições. Então, se eu tenho uma olheira, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou trabalhar as minhas olheiras. Se eu tenho alguma manchinha, alguma marca, eu consigo trabalhar só em cima daquelas marquinhas. Às vezes, com o pincel maior, a gente não consegue porque ele acaba pegando uma região maior. Então, se eu pegar um pincelzinho menor, eu vou conseguir trabalhar toda essa região, todas as marquinhas com o corretivo. E depois, pode-se voltar novamente para o Dual Face para deixar tudo homogêneo de novo, para não ficar nenhuma marca. A base dá para ser de 2 tons, como tu falaste, o tom da pele, um tom mais escuro, para dar uma diminuída. Por exemplo, se a pessoa tem o rosto mais redondo, ou uma papadinha. Mas, por exemplo, a tonalidade que eu vou usar no meu corretivo, mais claro que a minha pele? Na verdade, assim, o corretivo ele pode ser usado ou mais claro ou um pouquinho mais escuro. Depende do tipo de manchinha que for tapar. Ou a gente tem hoje em dia também as técnicas de corretivos coloridos, que cada um serve para uma determinada tipo de mancha. No caso, vou citar um que é o corretivo vermelho, né? Que às vezes, dependendo do caso, a gente usa, as pessoas até se assustam, ah, tu vai pintar meu rosto de vermelho. Mas para que serve o vermelho? O vermelho neutraliza o verde.
Vamos supor, para uma pessoa que trabalha com teatro, que tem a marca de barba, tu vai trabalhar todo ele com um corretivo vermelho, ou pode ser usado um batom vermelho mate, que não tenha brilho, trabalhar toda a região da barba e depois passar a base da cor da pele, que também pode. Para pessoas que têm vitiligo, também é usado o corretivo vermelho. Por quê? Porque a mancha de vitiligo, ela não tem pigmento, então a gente precisa dar pigmento para ela. Então, tu vai trabalhar com o corretivo vermelho em cima e depois passar a base da cor da pele da pessoa. Ai, adorei. Depois, a gente vai entrar na parte do olho, né? Então, aqui a gente tem toda essa gama, até essa parte aqui, são todos pincéis para fazer a sombra do olho, né? Desde os mais larguinhos aos mais com mais pelinho, menos pelinho, aos mais fininhos. Os mais larguinhos servem para a gente passar a sombra normal no olho e começar a trabalhar o esfumaçado. Esses menorzinhos, assim, que são mais durinhos, a gente consegue, se eu quiser fazer um olho mais marcado, se eu quiser que ele tenha um risco preto mais marcado, ou de outra cor, eu vou usar esses menorzinhos. Porque como ele tem a ponta fina, eu vou conseguir traçar tudo que eu preciso. Eu posso... Deixa eu ver que interessante isso aqui, ó. Eu posso trabalhar, eu trabalho com a sombra com um pincel maior e depois, se eu quiser pôr um traço, eu vou conseguir com esse. Por quê? Porque ele é mais durinho e ele é menor, a ponta dele é menor. Então eu consigo traçar um risco em linha reta ou em diagonal, como eu preferir. Depois a gente tem esses pincéis aqui que são ótimos, que é pra gente, quando a gente quer fazer um olho mais marcante, quer fazer um olho mais esfumaçado e quer deixar um olho um pouquinho mais fundo. Quando a gente quer trabalhar essa região superior da pálpebra, se tu for analisar, tu vai colocar, tu vai conseguir trabalhar todo essa região porque ele marca bem aonde a gente precisa. Então, quando eu quero deixar um olho um pouquinho mais profundo, eu vou trabalhar com esse tipo de pincel aqui, que ele tem desde o mais firmezinho, esse aqui deixa um pouquinho mais esfumaçado e esse deixa um pouquinho mais marcado. A gente não vai ter tempo de mostrar todos os pincéis aqui, depois eu vou até convidar o Lucas para vir em outra oportunidade para a gente mostrar, que eu fiquei apaixonada por esses pincéis, ele tem vários aqui. Mas uma dica para quem não tem tantos pincéis, tantas variedades em casa, suja, como que eu limpo, Lucas, para não danificar o meu pincel? Isso. A melhor forma em casa de limpar é com água. Água e algum sabonete neutro ou algum sabão neutro. Por quê? Porque daí não vai danificar as cerdas dos pincéis. Porque tem alguns pincéis que são de cerda naturais e tem alguns que são de cerdas sintéticas. Então, todos os pincéis de cerdas naturais, o melhor é lavar com água e detergente neutro ou sabão neutro. Mas também, para a gente que é maquiador, a gente consegue comprar em casas de maquiagem produtos que são específicos para limpar o pincel. Que tu limpa o pincel, seca ele numa toalha, num papel toalha, tu já pode usar ele de novo. Porque quando a gente lava com água, a gente tem que esperar ele secar, ou secar com o secador. E esse tipo de material que a gente encontra em casas de maquiadores, você lava o pincel, já seca ele num papel toalha e já pode continuar usando. Uma opção para quem precisa maquiar com frequência. Precisa usar o mesmo pincel ou com outra sombra ou em outra cliente num curto tempo. Com certeza, Lucas, adorei te receber aqui, é sempre Eu que um prazer. agradeço. O Lucas começa a falar assim, domina. Os contatos da Beauty, para quem quiser marcar um horário contigo ou com algum outro profissional da casa. É 3381-7731 ou 3334-0014. Bacana, obrigada pela presença. Eu vou para o intervalo e volto com o Pastor Graziel. Fica aqui comigo.